Fala, galerinha! Vamos lá, dando início ao nosso quarto bimestre, tá? Iniciamos aqui com o módulo 13, que vai falar um pouquinho sobre números e grandezas, tá? Então, a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os números decimais exatos e os decimais periódicos, tá? Todos vocês já viram que os números racionais, tá? Os nossos números racionais, que é aquele símbolozinho do que, ele é composto pelos números decimais exatos e decimais periódicos, tá? Então, toda fração, ela representa uma divisão, tá? E na hora que a gente divide, a gente transforma esse nosso número fracionário para um decimal exato ou um decimal periódico, ok? Então, todo número ele pode ser escrito na forma P sobre Q, tá? Que é um número racional, sendo o P e o Q números inteiros, e o Q obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Então, isso aqui é a nossa estrutura. Então, nós temos aqui dois tipos de decimais que a gente vai trabalhar, que são os decimais exatos e os periódicos. Toda fração, ela vai ser representada por um decimal exato ou fracionário, como eu já disse, decimal exato ou periódico, e para transformar, para saber o decimal correspondente de uma fração, basta a gente sempre dividir o numerador pelo denominador. Então, independente se o nosso numerador for menor que o denominador, essa é a divisão que a gente vai fazer. É sempre numerador dividido pelo denominador. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 1 dividido por 3. 1 não divide por 3, vamos colocar 0, 0, 10 dividido por 3 é 3, que vai dar 9, sobra 1. Outro 0, 10 por 3 é 3, vai dar 9, vai sobrar 1. Ou seja, isso aqui vai ficar repetindo esse 3, 3, 3, 3 infinitamente, ok? No nosso segundo caso aqui, 1 dividido por 4. Não divide, 0, 10 por 4 é 2, 8 sobra 2, acrescenta outro 0, 5, 5 vezes 4, 20, acabou a nossa conta. Então, aqui nós temos um exemplo de um decimal infinito periódico, que é chamado de dízima periódica, e nós temos um exemplo de um decimal exato. O nosso 0,3333 infinitamente, que pode ser representado por 0,3 com uma barrinha em cima do valor que está se repetindo, esse valor aqui é uma dízima periódica, ou um decimal periódico, e o nosso 0,25, ele é um decimal exato. Tá? Então, aqui são exemplos que eu trouxe de decimal periódico e decimal exato para vocês. Então, agora, vamos lá. O que são os decimais exatos? São aqueles que correspondem a frações decimais, que possuem uma quantidade finita de algarismo. Ou seja, eles vão vir... O que seriam essas frações decimais? 2 décimos... 125 centésimos, 3 milésimos, 128 décimos e assim por diante. Ou seja, 2 décimos eu posso representar como 0,2. 125 centésimo, 1,25. 3 centésimo como 0,03. E o 128 décimo aqui eu represento como 12,8. Notem que todos eles possuem uma quantidade finita de algarismos, ou seja, ele tem fim. Isso são os nossos decimais exatos, ok?
Em contrapartida, a gente tem os decimais periódicos. Os decimais periódicos mais conhecidos como dízimas periódicas é o número que resulta de uma divisão não exata, tá? Como foi lá no nosso primeiro item, 1/3. 1/3 deu 0,3333 infinitamente, ou seja, isso aqui não tem fim. Então, isso daqui é os nossos decimais periódicos, mais conhecidos como dízimas periódicas, tá? Então, eles repetem um determinado algarismo ou uma determinada sequência numa mesma disposição, no qual chamamos de período. Então, aqui, ó, 0,333, quem é o período? Período é o 3. Se eu tivesse 1,238 23823. Calma, vamos lá, é 238 238 infinitamente. O que está se repetindo aqui? 238, ou seja, o meu período seria o 238, ok? Poderia expressar esses valores, como eu disse já ali anteriormente, 0,3, com a barrinha no 3. E aqui, 1,238, com a barrinha exatamente em cima do 238, indicando que esse é o período de repetição, indicando esse o meu período de repetição. As nossas dízimas periódicas, ela é composta por 3 partes, tá? A parte inteira, que é o que antecede a vírgula, tá? Que antecede a parte decimal. Então, nesse caso aqui, eu tenho o 5. O período, que é o que se repete infinitamente. Então, o meu período aqui, no caso, é o 9, porque é o 9 que está se repetindo infinitamente. E o antiperíodo, que é alguém que fica, tá? Quando nem sempre esse antiperíodo existe, tá ok? Ele fica entre a vírgula e o nosso período. Então, aqui eu tenho 5,29999. O 2 está entre a vírgula e a parte que se repete. Um outro exemplo, 0,5424242 infinitamente, tá? Então, aqui é a minha parte inteira, que é 0. Isso daqui é o meu período, que, na verdade, ele se resume ao 42. E esse 5, que está aqui de diferente, ele é o nosso antiperíodo, ok? Os nossos decimais periódicos, eles vão ser classificados em decimais simples e decimais compostos. Os decimais simples, eles não apresentam o antiperíodo. Exemplo, 1,23 infinitamente, 1,3 infinitamente, 0,123 infinitamente. Então, notem que eu tenho, logo após a vírgula, logo após a parte inteira, eu tenho somente o nosso período. Eu não tenho valor nenhum de diferente, tá? Diferente do que vai acontecer na dízima periódica composta. Então, ela sempre vai ter um valor antecedendo aí o nosso período. Então, ó, 1,23333, ó, o período está aqui. Antes do período, existe o 2. 0,25777, ou seja, o período é o 7. Antes dele, ó, eu tenho aqui o 25, que caracteriza o nosso antiperíodo. 10,3123 infinitamente. Então, notem aqui que tem o meu 3, tá? Que, na verdade, vamos usar um 8 para ficar bem diferente do que a gente tem aqui. Então, a gente tem esse 8 aqui, caracterizando ser o antiperíodo, que é algo que foge do nosso período de repetição, ok? Então, galerinha, algumas coisas aqui para a gente finalizar e relembrar. Ó, todo número inteiro ele pode ser representado por um número decimal.
Como que a gente representa o número inteiro usando a parte decimal? O 5 é só acrescentar o vírgula 0. O 22, vírgula 0. Ah, o número 100, vírgula 0. Então, qualquer número, 1, vírgula 0. Qualquer número que seja inteiro, ele também pode ser representado na sua forma decimal. Basta acrescentar a vírgula ao final e a quantidade de zeros que for necessária. Ok? As dízimas periódicas podem ser representadas com reticências ou apenas com um traço sobre a parte que se repete, como eu mostrei anteriormente. Então, poderia representar o 0,25, 0,25, 25 reticências, ou simplesmente somente 0,25 e a barrinha em cima do 25. Eu sei que o 25 é o período que ele vai se repetir infinitamente, tá? E aqui, toda divisão de números racionais resulta em um decimal exato ou periódico, tá? Então, sempre que eu for fazer uma divisão, tá? Se o meu numerador e o meu denominador for números racionais, nós vamos ter ou um decimal exato ou simplesmente um decimal periódico, que seria uma dízima periódica. Ok? Então, nossa aulinha de hoje é isso, é a parte teórica aqui do que é um decimal exato, do que é um decimal periódico. E para vocês, para finalizar a aula, páginas 5 e 6, mais ATC 38. Certo, galerinha? Bom estudo a todos, boa aula aí, até a nossa próxima aula. Galera, valeu!